Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo eu tô fazendo pra dar uma passada geralzona na carteira, né? Já estamos chegando no final do mês. Todo final do mês a gente faz um geralzão da carteira pra ver como ela tá, como que tá os dividendos, como tá a rentabilidade, a saúde da carteira, né? Pra quem tá seguindo o canal e vai acompanhando, né, o crescimento da carteira, tudo. Então a gente dá uma passada geral na carteira pra ver como que ela tá? Então vamos lá, sem enrolação. Estamos aqui na carteira, né? Do canal. Ah, ela está com um patrimônio total de 245.304. Ah, o valor investido foi 245 até agora, 886. Ou seja, estamos próximos dos 250 mil, hein? Será que no mês que vem a gente consegue bater 250 mil? Um quarto de 1 milhão? Olha, um quarto de 1 milhão, cara. Tá? O lucro que ela teve até o momento foi de 22.493 e o ganho de capital tá negativo, pessoal. Tanto que ela tá negativa aqui, ó, 0,24%. Isso em reais tá dando tô tendo uma perda aqui de 581,81. Só que de dividendos recebidos, aqui, ó, 23.075, 23 mil reais de dividendos recebidos, tá? E só nos 12 meses, né, foram 20 mil reais de dividendo, cara. 20 mil reais é bastante, hein? É bastante dividendo aí. Ah, indo aqui para ações, eu continuo com 6 ações na minha carteira, né? A minha maior posição aqui é em Banco do Brasil, né? Eu tô com um total aqui de 13 mil reais em Banco do Brasil, 641 cotas. Taesa está em segundo lugar, 496 cotas e um valor total de 6.562 reais. Itaúsa, 452 cotas, também 6.097 reais. Semig, 539 cotas, valor total 5.912 reais. A Klabin, que eu venho comprando Klabin aí nos últimos tempos, aproveitando a oportunidade dela, né, que o preço dela tá baixando bastante. Eu tô com 1.280 cotas e um total de 4.390 reais. E a Ryzen, né? A Ryzen ela tá parada já faz um tempo, porque ela caiu demais, né? É uma empresa que tá quase morta aqui, né? Então, mas eu tenho 962 cotas dela e um valor de 404 reais. Ou seja, quase nada, né? Ela, ela é uma empresinha que se eu pudesse, se fosse hoje montar uma carteira, das ações que eu tenho aqui, com certeza a Ryzen seria a empresa que eu não teria na carteira, tá? Mas também eu não me sinto culpado disso porque muita gente acreditou na Ryzen, né? E às vezes, lá no fundo do coração, eu boto uma fezinha que a Ryzen ainda vai se recuperar. Eu não sei, eu sou sonhador, eu boto uma fezinha que a Ryzen ainda pode se recuperar. Então eu mantenho ela. Vocês acham que eu deveria vender ela? Assim, não tá falando mal de ninguém a Ryzen, então eu tô deixando ela aqui, tá? Eu vejo que, por exemplo, a cota tá 0,42 centavos, né? Se essa cota aqui já subir para R$ 1, 1,50, já dá uma boa melhoradinha, né? Então, assim, eu tô deixando ela aqui na esperança que ela vai se recuperar no médio e longo prazo aí. Vamos para FIIs, tá? Os FIIs, eu tô com 13 FIIs, né? São os mesmos também, né? Lembrando que o XPML11 aqui, ó, opa, eu coloquei, foi o último FII que eu incluí na carteira, né? Eu já tô com 10.397 reais nesse FII. É muito bom. Tem FIIs aqui que tá caindo bastante, fato, né? E para muita gente aí, o pessoal tá desesperado, mas eu vejo como uma oportunidade. Então eu gosto mesmo que os FIIs caiam, né? Porque os FIIs tá caindo, fica melhor para comprar. E para ir continuando pagando dividendo é o que interessa, né? E o que ficaria ruim é se diminuísse o pagamento de dividendos, mas se a empresa cai
mas o pagamento de dividendo continua no mesmo valor, para mim eu acho excelente. Dessas empresas aqui, desses FIIs que eu tenho atualmente na carteira, se eu fosse montar uma carteira hoje, o que daqui eu não compraria, tá? Na minha humilde opinião aqui, eu não compraria o XPIN, tá? O XPIN eu não compraria porque ele foi liquidado, ele foi vendido, né? E aí as cotas dele vai passar para outros FIIs, então eu não gosto dessa parada aí de vender, liquidar e aí passar as cotas para outro fundo imobiliário. Eu não gosto disso, tá? Se eu soubesse que no final das contas ele fosse ser vendido, eu não teria adquirido ele, tá? E o VGHF11, tá? O VGHF11 que eu tô com uma queda, com uma variação negativa de 17,67%. Então, ó, isso equivale a menos R$ 2.792. Caiu muito, né, pessoal? Se compara com todos os outros FIIs que eu tenho aqui, o VGHF11 caiu demais, tá? Se eu soubesse que ele fosse cair tanto assim, claro, Will, você não acabou de falar que cair é bom porque você compra barato? Beleza, mas caiu um pouco, né? Ele caiu demais. Então, assim, começa a achar que perdeu um pouco os fundamentos, sabe? Começa a fazer na cabeça, que nem o Toguro. Enfim, eu acho que hoje eu não compraria ele. Por quê? Não que é um fim ruim pra caramba, não é ruim, tá? Mas eu compraria algum outro fundo melhor. Tem tantas oportunidades de FIIs bons para se adquirir, então se fosse hoje montar uma carteira, eu não colocaria ele na minha nova carteira, né? Se eu fosse fazer outra, tá? Do restante, que com certeza todos eu colocaria novamente, tá? REITs, eu tô com o O, né? E ele tá aqui parado, né? Ele tá parado já faz um tempo que eu não compro REITs. E, sinceramente, pessoal, eu nem pretendo comprar, porque eu acredito, tá? Eu posso estar errado e não faço a mesma coisa que eu faço. Aqui eu não tô. Não é um vídeo pra falar o que vocês devem fazer, tá? Mas na minha opinião, eu acho que REITs aqui é bom comprar quando você já tá com um belo patrimônio na carteira. Tua carteira tá gorda, tá alta, tá? Então, pelo patrimônio que eu tenho hoje, eu não vejo a necessidade de me expor muito no mercado no exterior, tá? E lembrando, né, que eu tenho criptomoedas, né? E criptomoedas eu tenho Bitcoin. E quando você investe em Bitcoin, de certa forma você está se expondo ao dólar, né? Se expondo ao exterior, tá? E falando em Bitcoin, eu tô com R$ 9.905 em Bitcoin e também tá com uma variação negativa. Ó, pessoal, ó a oportunidade de comprar Bitcoin, tá? Então, assim, confesso para vocês que eu tô com muita vontade de comprar Bitcoin, tá? Então, mês que vem, vamos ver como vai virar as coisas, né? Como vai desenrolar o mercado, mas se o Bitcoin continuar nesse preço ou até cair, eu vi uns 5 vídeos aí de analistas aí de criptomoeda e todos eles estão falando a mesma coisa, de que o Bitcoin pode cair abaixo da casa dos US$ 60.000, tá? Então, assim, o que já tá bom agora para comprar e acumular pode ficar melhor ainda. Então, eu tô torcendo para isso acontecer. Eu quero que o Bitcoin vá lá embaixo, tá? Pra mim comprar bastante Bitcoin e depois pegar uma alta absurda dele. Então, é isso. E tesouro direto, pessoal. Eu tô com o Tesouro Selic, né? Com 12 mil aqui, ó, e 500 de saldo, né? A rentabilidade está positiva, 17,93%, com uma variação de 17,93, óbvio, tá? O que que eu comprei nos últimos dias aqui? O que foi comprado, né? Vamos aqui para lançamentos, ó. As últimas compras que vocês ainda não sabem foi da CEMIG, né, que foi no dia 23, 3 dias atrás. Eu comprei 53 aqui, ó, ações de CEMIG, o valor de R$ 10,93, deu um total aqui de R$ 579 de CEMIG. CEMIG, que é uma ação que eu não comprava há bastante tempo, né? Eu achava que a CEMIG estava um pouco cara, né? Só que agora eu já não achei que ela estava tão cara assim não, então eu resolvi comprar um pouquinho nela, porque eu gosto de comprar CEMIG, pessoal. Mesmo
fazendo tempo que eu não comprava ela, eu gosto muito de CEMIG, porque a CEMIG distribui dividendo que é o cão. Meu Deus do céu, que açãozinha que paga dividendo, hein? Vamos ver a CEMIG quanto tá pagando? Ó, ela tá pagando 11,87 de dividend yield, né? E lembrando que ela ainda teve uma valorização de 12,59 nos últimos 12 meses, tá? PL baixo de 6,49. Enfim, comprei CEMIG, mas não comprei só CEMIG não. Eu também comprei o Gari 11 aqui, ó, 24 cotinhas do Gari, no valor de 8,12, um valor interessante, né? Tem um valor total aqui de R$ 194,88, tá? Então essas foram as duas últimas compras. Total desse mês aqui foi, nossa, R$ 34.947 de compra. Então, assim, valor absurdo, por quê? Porque eu vendi minha moto, para quem não sabe, eu vendi minha moto e apliquei todo o dinheiro aqui na minha carteira, né? Então deu essa compra gigante aqui, né? Por conta disso, tá? Ah, quando nós vamos aqui para a aba de patrimônio, pessoal, sem perder muito tempo, né? Olha só, nós podemos ver aqui, ó, vamos colocar aqui nos últimos 2 anos, ó. Legal, ó. Desde o começo da carteira, aqui, ó, do começo da carteira, entre aspas, né, que eu cadastrei aqui no Investidor 10, eu saí de R$ 149.465 aplicados e olha hoje, cara, 245.886 aplicado. Então, foi praticamente aí R$ 100.000, é isso? Quase R$ 100.000, né? Coisa de 1 ano e 2 meses. É um belo valor, né, pessoal? Não dá pra negar. A nós que é assim, que é CLT, trabalhador normal assim, não ganha muito, é um valor que eu acho que vale a pena comemorar, tá? Seguindo por ativos, ó. Olha só como ao longo dessa trajetória foi minha compra de ações. Ações aqui, ó, a evolução do patrimônio, né? No mês 4 do ano passado, eu tava com 21 mil aplicado em ações e hoje eu tô com 37, né? Então, ó, se vocês forem ver, ó, aí uma escadinha que foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí aqui abaixou porque aqui eu vendi, aqui foi vendido uma ação, se eu não me engano, eu vendi Vale, né? Eu vendi a Vale, aí de 33 mil foi para 30. É isso mesmo? Bom, não sei, eu acho que eu vendi Vale aqui, alguma coisa. E depois eu voltei a aportar novamente. Quando você coloca em fundos imobiliários, a escadinha fica um pouco mais bonita, né? No mês 4 do ano passado, estava com 115 mil aplicados e o patrimônio subiu, ó, a R$ 184.000, cara. Foi uma subida boa, né? 115 a 184, né? A escadinha fica mais bonita aqui. E vale lembrar que durante esse tempo aqui, ó, eu tava com um ganho de capital, né? Agora, ó, acabou, tô zerado no ganho de capital. Na verdade, eu tô até com um ganho negativo de capital aqui. Menos R$ 462, né? O mercado tá caindo, né? Tempos difíceis para os sardinhas. Mas para quem é raiz, tempo bom de comprar, tempo de você plantar, pessoal. Compra bastante coisa. E depois, a hora que o jogo virar, que o mercado ficar bom de novo, aí, pessoal, tudo vai valorizar e quem fez, fez. Quem não fez, vai perder a onda, tá? Seguindo aqui na consolidação do patrimônio, né? Em FIIs, ó, eu tô com 184 mil e valendo 75,13% da carteira, né? Grande parte da carteira aqui é de fundo imobiliário, né? Carteira aqui voltada para renda passiva, né? Mas as ações em relação antes, eu tô aumentando aos pouquinhos, tá? Ela já tá em praticamente 15% de ações. E dá um total de R$ 36.399. O Tesouro Direto, ele vai crescendo aqui, ó, só passivamente, né? Eu não coloquei mais nada em Tesouro Direto. Cripto aumentou bastante também, ó. Eu tava com menos de 1%, foi para 4%. E pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu quero chegar a 10% em cripto. Se eu chegar a 10% em cripto
Com essa oportunidade que tá, depois de 2 anos a gente conversa. Vocês vão ver o quanto vai valorizar essa bagaça. Então, assim, eu quero aumentar minha posição em criptomoedas, tá? E no momento eu só tô com 4%. Aqui eu tô dando margem para chegar até em 10, tá? Então aqui que tá 9 mil, bater até uns 20 mil aqui em criptomoedas seria bom, ok? E o REITs aqui tá a mesma coisa, menos de 1%. Quando nós vamos para ações, como está diversificada a minha carteira? Sim, são as 6 ações que eu tenho, eu considero 5, porque a Raiz eu nem estou considerando. Em tipo, ó, ela está em 4 tipos, né? Financeiro, utilidade pública, materiais básicos e consumo cívico. Financeiro, ó, é a grande parte que é referente ao Banco do Brasil. E por segmentos, ó, vocês podem ver. E também a maioria das minhas ações é tudo pagadoras de dividendos, né? São as famosas vacas leiteiras, né? Então, ó, se somar os 35% dos bancos com mais 34% de energia elétrica, que elas costumam pagar muito dividendo, né? Já dá praticamente 70% da minha carteira de ações, né? Aí depois o resto é holding, papel e celulose, né? E açúcar e etanol aqui, 1%, que é a danadinha lá. A danadinha é a Kaizen, tá? Mas assim, é assim que está diversificado a carteira, pessoal. Então vocês podem ver que tanto nos fundos imobiliários, mas até nas ações eu estou focando em dividendo, tá? E, e aqui, ó, só que na parte de FIIs, cara, olha só quanta coisa, né? 13 FIIs. Quando você vê tudo aqui, ó, por ativos, olha só o tanto que dá. Aí você vai falar, Will, na moral mesmo, vamos falar a verdade, consegue monitorar tudo isso? Não, pessoal, não consigo. Não, não dá. É muita coisa. Por isso que é importante, na hora que você for montar sua carteira, escolher os ativos bons, porque bons ativos te dão menos trabalho, você não precisa ficar monitorando todo mês. Porque se você pega, se aventura em ativos de alto risco, cara, como é que você vai fazer para ficar gerenciando tudo isso aqui direto? Não dá, né, pessoal? Vamos combinar, não dá. Então, quanto mais ativos de baixo risco, bons, né, de qualidade, baixo risco você pegar, menos trabalho você vai ter com a tua carteira. Aí sim, aí você pode ter um monte aqui que não vai te dar trabalho. Você vai poder dormir sossegado, sem se preocupar muito. Eu não consigo dar conta disso, não leio o relatório de tudo isso, não dá, não dá, tá? Enfim, voltando aqui para FIIs, como que tá por tipo? Aqui, olha só. No tipo de tijolo, tá? É a maioria, né? 59,32% tijolo, né? E eu gosto de dar essa preferência, esse percentual a mais para FIIs de tijolo em relação a FIIs de papel, né? Eu acredito que o FIIs de tijolo tem algumas vantagens em relação ao FII de papel, né? Mesmo que pague menos dividendo do que os FIIs de papel, mas o FIIs de tijolo eu gosto porque tem uma chance de valorizar mais, né? Eu fico um pouco mais protegido da inflação também, né? Porque os imóveis valorizam, aí vai atualizando o valor dos aluguéis, né? A única coisa assim você tem que ficar um pouco esperto quando vai comprar FIIs de tijolo é com a vacância, né? Da mesma forma, do mesmo risco que FII de papel tem de você ter uma inadimplência, né, do devedor não te pagar, aí o FII de papel se lasca, o FII de tijolo tem o risco, né, da vacância, né? Mas no geral, eu gosto muito de fundo de tijolo, tá? Então eu tenho uma preferência maior por eles, tá? Esse outro aqui, eu acredito que seja o Fiagro, né? Que também é maravilhoso, tá? Gosto muito do Fiagro. E fundos de fundos. Vamos ver aqui por segmento, ó, vamos ver. Ó como que tá diversificada a carteira. Tem o FIIs híbridos, logístico, indústria e galpões, outros, títulos, valores imobiliários, Fiagros, ó, realmente, o outro lá era o Fiagro, que no caso é o Vigia. Agências bancárias, esse agências bancárias aqui, se eu não me engano, é do HFOF. HFOF ou TVRI, não me recordo, tá? Não sei se é muito legal ter, mas enfim.
Talvez fosse um fundo imobiliário que talvez eu não colocaria na carteira. Com FIIs de agências bancárias hoje, tá? Eu não colocaria. Mas como eu tenho, tá aí, tá beleza. Inclusive acho que tá até valorizando, tá até com uma rentabilidade boa aí, uma valorização boa. E shoppings, né? Shoppings, que é o XPML11. Então assim, dá pra ver que tá bem diversificado, né? A minha carteira de fundos imobiliários, né? Gosto assim, tem que ser assim. Criptomoeda é só o BTC mesmo e o REITs é. O restante não tem muito o que falar, né, pessoal? Vamos um pouco aqui para proventos, né? A aba que eu mais gosto. Oh, que retardado. Vamos farmar a aura. Oh. Pessoal, olha só. Em proventos aqui, olha só como tá meio que loucura, né? Tem mês que paga mais, tem mês que paga menos, aí sobe mais, menos, menos, né? Loucura, né? Mas no geral, se comparar desde o início aqui, ó, dos. Cadê? Atual, dos últimos 5 anos aqui, ó. Vocês vão ver que de 1.300 que eu estava recebendo de dividendos hoje, ó, passou de R$ 2.000, né? Então, em coisa aqui, ó, do mês 5 do 25 ao mês 6 do 2026, meus dividendos subiu praticamente aqui R$ 700. R$ 800 aqui, que eu tô recebendo R$ 2.122 de dividendo. Cara, então assim, foi uma evolução de ganho de renda passiva muito alto, tá? E eu acho isso muito bom para um período baixo de tempo, tá? Só que era meio que o esperado, né? Porque uma carteira voltada para renda passiva tem que aumentar a renda passiva, né? Trágico seria se passasse um ano e não aumentasse tanto, né, a renda passiva. Porque uma carteira voltada para isso não conseguir aumentar muito a renda passiva, aí tem que se lascar mesmo, né? E olha só, vamos lá por ativos. Por ativos, ó, por ativos não, por ações. Ó, ações. Olha o pagamento de dividendos de ações, como é bagunçado, né? Tem mês que paga um pouquinho, aí mês paga bastante, outro mês não paga nada. Aí aqui, ó, foi um estouro, né? Aqui no mês 12 do 25. Pessoal, uma coisa para vocês, para quem é iniciante tá assistindo o vídeo, vou passar a letra, tá? Sempre final do ano é um estouro, tá? Todo mundo paga. Ações paga, todas as ações paga final de ano. Então, sempre final de ano vai ser uma maravilha, tá? Por exemplo, no final do ano passado, olha só, como eu só tenho 6 ações na minha carteira, né? 3 delas me pagou, né? Itaúsa pagou R$ 282, Semig 160 e Banco do Brasil pagou 52. Cara, Itaúsa pagou uma bolada, hein? Isso aqui não foi nenhum dividendo, isso aqui foi um presente de ano novo, pessoal. Muita coisa, tá? Quase 300 conto de dividendo aqui. Tá aqui para vocês entenderam, né? Aí olha só que loucura. Aí aqui, ó, já no começo do ano, ó, foi só 209. Aí aqui não pago menos ainda. Então assim, se você comparar com os FIIs, olha como é diferente FIIs. Isso já forma mais uma escadinha, ó. Então assim, eu gosto mais assim, tá? Eu gosto de ter essa previsibilidade, assim, de mais escadinha do que um vai, sabe? Não sei, cara, não gosto muito, coisa minha, tá? Mas olha só, se você comparar, ó, no mês 5 de 2025, eu estava recebendo 1.265 dos fundos imobiliários, apenas dos fundos imobiliários, né? E olha só, 1.265, 1.319, 1.348, 1.388. Olha só como vai subindo. 1.439, 1.457. Aqui, ó, não sei por. Oxe, aqui não subiu? Aqui abaixou, pessoal. 1.457, 1.455. Ah, praticamente igualou. Aí, ó, aqui abaixou. Por que abaixou? Não sei. Era pra subir, né? Sei lá, alguns FIIs aí acho que pagou menos, alguma coisa assim. Sei lá, mas era pra subir. Mas aí depois voltou a subir de novo, ó. 1.485, 1.599, 1.627, 1.700. Aqui, ó, era pra ser maior, só que aqui só não foi maior porque o XPIN não pagou, tá?
Porque o XPIN ele foi vendido, pessoal, como ele foi vendido no mês de maio, ele não pagou dividendo, mas se não seria um dividendo maior. E depois, ó, R$ 1.885. Então formou sim uma escadinha muito bonita aí, tá? Só faltou o XPIN ter pagado aqui que o piado não pagou. Me trollou, eu tava contando com o recebimento do XPIN, pessoal, ele não me pagou. Em relação aqui, olha só, então nos últimos 12 meses deu aqueles 20.355, né? E, e a média mensal aqui, por enquanto, né, tá dando de 1.696 reais, né? De média mensal nos últimos 12 meses. E a meta aqui é receber 3 mil dividendos, pessoal. Quando será que eu vou alcançar isso, hein? Ano que vem? Talvez? Daqui 2 anos? Lembre-se, que você planeja, sempre as coisas costumam acontecer antes do prazo. Vamos lá. Patrimônio, rentabilidade. Fala da rentabilidade. Rentabilidade, quando eu vou, ó, a rentabilidade da carteira é o azulzinho, né? Eu tô ganhando do CDI e só mostro o CDI porque é o único que eu tô ganhando. IPCA eu tô perdendo. Ah, não, IPCA eu tô ganhando também. Não, eu tô perdendo CDI. IPCA é o único que eu tô ganhando aqui na rentabilidade. CDI tô perdendo. E FIX. E FIX tô perdendo. IBOV tô perdendo feio. Mal aqui, praticamente igual. E Div, tô perdendo. E VVB11, tô perdendo. Tá? Mas, dane-se. Ó a minha cara de preocupado. Nos últimos 12 meses, pessoal, deu 10,85% de rentabilidade. 10,85% de rentabilidade é uma rentabilidade boa. É uma rentabilidade bem ok, tá? Então, assim, mesmo que você está perdendo aqui, não se preocupa com isso, não. Tá? 10% de rentabilidade é boa. Agora, um ponto de atenção, né, é que no último mês, olha só como a rentabilidade caiu. Caiu menos 4,04, né? Então, assim, deu uma caidinha boa aqui, né? A rentabilidade dele, mas ainda assim tá uma rentabilidade muito boa se comparado nos últimos 12 meses, tá? É isso que eu espero. Manter uns 10% aí, ó, seria maravilhoso por anos manter esses 10%, tá? As metas aqui eu estou seguindo as metas, mas acho que a meta não precisa falar, né? É isso. Então, pessoal, assim seguimos a carteira, tá? Essa é a carteira aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês sabem exatamente como ela está, né? Se ficou alguma dúvida aí, qualquer coisa, quer que eu mostre alguma coisa da carteira, pode colocar aí nos comentários. E já coloca nos comentários também, quero saber de você. Dessas ações e FIIs que eu mostrei, quais deles você não teria na sua carteira de forma alguma? Responde aí. É bom ouvir o comentário das pessoas e quem sabe dar uma dica. Falar, sei lá, o HFOF eu não teria nem ferrando na minha carteira. Beleza, coloca no comentário porque eu leio e falo, pô, por que, que ele não teria HFOF? Vou pesquisar. Quem sabe, né? Um ajuda o outro, vamos trocar figurinha. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Botãozinho no like, se inscreva no canal para dar aquela força. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!